Tá meio lerdo a internet. Boa tarde a todos. Estamos aqui, então, para uma complementação da aula de erva mate, da disciplina de armazenamento e beneficiamento de matérias-primas de origem vegetal. Então, naquela aula, nós vimos, né, o processo, o cultivo, todas as etapas aí do processo de cultivo e produção da erva mate. E na aula, nós vimos que a erva mate, além da bebida chimarrão, vem sendo muito estudada, né? Principalmente os compostos fenólicos que estão presentes no extrato da erva mate. Tem muitos estudos sendo desenvolvidos, né, para ampliar aí a utilização dessa matéria-prima de origem vegetal. E hoje, então, felizmente, né, eu conto com a presença da mestre em tecnologia de alimentos pela Universidade de Passo Fundo e nutricionista pela Universidade Federal de Pelotas, a Rosemary Kazerski, que trabalhou, então, justamente nessa temática aí, com a utilização do extrato de erva mate. Então, Rose, seja bem-vinda. Obrigada. E obrigado desde já por aceitar o convite, né, para apresentar aí o teu trabalho, né, da dissertação do mestrado. Fique bem à vontade. Então tá. Oi para todo mundo, é um prazer estar aqui sempre colaborando com a Fernanda. Ela foi minha co-orientadora, então para mim é um prazer ajudar ela em qualquer atividade que ela precisar da minha parte. Então eu vou apresentar para vocês uma parte da minha tese de mestrado, que foi essa parte que a gente incluiu a erva mate no estudo. Eu vou colocar a apresentação, então. Tudo certinho. Só oculta a barrinha. Tá. Pode continuar. Então, essa é uma parte da tese do mestrado, né? É o segundo projeto do mestrado, a segunda parte do mestrado. Então, foi a elaboração do pão de queijo com extrato de erva mate e avaliação do efeito nas propriedades tecnológicas e funcionais do produto final. Então, só para relembrar um pouquinho, né? A professora Fernanda já falou, pelo que eu vi com vocês, que a erva mate é uma matriz alimentar que possui vários compostos benéficos para a saúde, entre eles os compostos fenólicos, que já foi muito estudado e se sabe que tem ação antioxidante e anti-inflamatória. Mas ainda, hoje em dia, o consumo da erva mate está muito ligado aos nossos hábitos culturais. A gente usa erva no chimarrão, no chá. Então, o desenvolvimento de alimentos que tenham adição de erva mate vão valorizar essa matéria-prima e ainda vão disseminar o consumo e os benefícios dela. Também nós temos o pão de queijo, né, que é um alimento que tem uma grande aceitação por causa das suas características sensoriais. Ele tem ingredientes que tem ele é um alimento de alta densidade energética devido aos seus ingredientes. E o consumidor, ele aceita muito bem o pão de queijo, porque ele tem várias formulações que o preparo é rápido, né? Como aquelas pré-misturas, então fica muito rápido preparar o pão de queijo. Por isso, por todas essas razões, nós definimos que o pão de queijo seria uma excelente opção para se adicionar a erva mate. Então, o objetivo foi elaborar pão de queijo com adição do extrato de erva mate e avaliar os efeitos nas propriedades tecnológicas e funcionais do produto final. Aqui está o nosso planejamento desse experimento do mestrado. Nós fizemos 5 formulações de pão de queijo com diferentes concentrações de extrato de erva mate, que vocês podem ver nas variáveis independentes, que depois eu vou explicar melhor. E nós fizemos as análises, então, análises no extrato de erva mate, que foi composição química, compostos fenólicos, atividade antioxidante. Depois elaboramos o pão de queijo e analisamos índice de expansão, atividade de água,
grupos funcionais, análise termogravimétrica, compostos fenólicos, atividade antioxidante, cor, textura, e fizemos a análise sensorial no final. Eu vou apresentar, não todas essas análises, porque é muita coisa, mas acho que as que mais interessam para vocês nesse momento em relação à erva mate. Então, para mim, definir que extrato eu ia usar, primeiro eu tive que fazer alguns testes com o extrato de erva mate. Eu testei extrato com 10%, com 15, 20 e 25, ou seja, em cada 100 ml de água, eu adicionei 10% de folhas secas, trituradas e moídas de erva mate. No outro experimento, 15, 20 e 25. Analisei compostos fenólicos e atividade antioxidante. E como vocês podem ver na tabela, o extrato com 25%, ele ficou com um valor bem superior tanto de compostos fenólicos quanto atividade antioxidante. Então, foi esse extrato que a gente usou. Então, para todo extrato que eu usei, para cada 100 ml de água, eu usei 25 gramas de erva mate torrada, seca e moída. Então, depois que eu já tinha a definição do extrato, eu analisei nesse meu extrato de 25% compostos fenólicos e atividade antioxidante por 3 metodologias diferentes, ABTS, FRAP e DPPH. Esses valores comprovam para nós que o meu extrato tinha atividade antioxidante e tinha compostos fenólicos. Até para mim saber depois, ver lá no meu produto final, que era o pão de queijo, se essas substâncias se mantiveram no meu produto, tornando ele um alimento funcional. Então, aqui as formulações de pão de queijo. Bem à esquerda tem os ingredientes que eu usei e as 5 formulações. A primeira formulação foi 0%, significa, se vocês olharem bem embaixo na tabela, o extrato eu usei na substituição da água que vai na receita do pão de queijo. Então, na formulação de 0%, eu usei 75 ml de água e 0 de extrato. Então, foi um pão sem extrato. O segundo é 25%. Então, 25% de extrato de erva mate e 75% de água. Na terceira formulação é 50%, então 50% de extrato e 50% de água. E na quarta formulação, 75% de extrato de erva mate e 25% de água. E a minha última formulação teve 0% de água e 75 ml de extrato. Então, nesse último pão, eu usei 100% de extrato para preparar ele. Não usei água. Aqui, a primeira análise, então, uma das primeiras, que é a parte de características dele, né? Então, da direita para a esquerda, nós temos o primeiro pão, que é o 0% extrato de erva mate, na sequência o 25%, 50%, 75% e o último à esquerda o 100% de extrato de erva mate. Olhando os aspectos de crescimento, de estrutura, de cor, eles praticamente ficaram semelhantes ao que não tem erva mate, principalmente até os 50%. Quase não dá para identificar qual é o com erva mate e qual não tem extrato de erva mate. Então, ficaram com umas características bem semelhantes ao pão sem erva mate, né? O que é um bom indício. Uma das análises que a gente fez foi a atividade de água. Essa análise é importante porque ela determina a durabilidade desse pão, né? A conservação dele. Porque quanto mais atividade de água tiver num produto, mais chance existe dos micro-organismos deteriorarem esse produto. Então, é um fator importante. Se vocês olharem na primeira linha, eu analisei a atividade de água no tempo 0 e em 24 horas. No tempo 0, todos os pães, tanto o de 0% até o de 100% de extrato, todos ficaram estatisticamente igual. O que significa que todos ficaram com a mesma atividade de água e, a princípio, todos teriam a mesma conservação, né? Em 24 horas, o pão de queijo com 0% ficou com um pouquinho mais de atividade de água em relação às nossas amostras, e o 25, 50 e 75 ficaram estatisticamente igual. E o 100% ficou com um pouco menos de atividade de água. Então, significa que eles teriam uma boa durabilidade, uma boa conservação. Os compostos fenólicos, então, também um fator importante, porque está relacionado diretamente com a erva mate.
Não reparem que tem dois tipos de o padrão e o TBU são amidos diferentes que eu usei, que não interessa muito para vocês, né? Mas é indiferente do tipo de amido, vocês podem olhar que a partir dos 50%, até os 50%, teve um crescimento de compostos fenólicos nas análises. Após isso, dos 50% para cima, os 50%, os 75% e os 100% ficaram estatisticamente iguais em relação aos compostos fenólicos. O que significa que eu colocar 50% de extrato de erva mate no pão de queijo ou eu colocar 100%, em relação aos compostos fenólicos, não modifica nada. Né? Então, colocando, ele se estabiliza. Então, até 50% ele vai aumentando, depois ele sofre uma estabilização. Então, 50% ou 100%, o meu pão teria a mesma quantidade de compostos fenólicos. Isso é um dado bem importante para a gente lembrar depois. Atividade antioxidante. Então, essa tabela tem as três metodologias, né? A primeira é a BTS, depois o FRAP e o DPPH. Em relação à atividade antioxidante, se tu olhar o DPPH, o último aqui embaixo, a atividade antioxidante foi aumentando, né? Foi aumentando até os 100%. No FRAP também, ela foi aumentando, né? Se estabilizou lá entre os 75% e os 100%. E já no ABTS, ela se estabilizou entre os 50% e os 75% também. Isso é importante porque, a partir desses dados de atividade antioxidante e de compostos fenólicos, a gente também de outras análises, né, como teve atividade de água, teve textura, teve cor, então, e teve principalmente aquela parte ali também das características do pão. A partir de todas essas análises, a gente chegou à conclusão de que o pão de queijo com 50%, principalmente em relação aos compostos fenólicos, que vocês podem ver aqui, ele é a melhor porcentagem para se adicionar do extrato de erva mate no pão de queijo. Foi o que apresentou as melhores características. Então, a partir dessa conclusão, depois de todas as análises, a gente fez a análise sensorial, né? Com o pão de queijo com 50% extrato de erva mate, porque ele obteve as melhores características em na grande maioria das nossas análises. Então, na análise sensorial, também foi uma parte bem importante da pesquisa, nós usamos 75 provadores, né? As amostras foram elaboradas, foram assadas por 20 minutos, resfriaram por 10 minutos e foram servidas foram servidas aleatoriamente. Né? Então, nós tínhamos 2 amostras, a A e a B, sem adição de extrato de erva mate, porque eu estava trabalhando com 2 amidos diferentes. Né? E a amostra C, que é o que interessa para vocês, que é o pão de queijo, com adição de 50% extrato de erva mate. Então, em relação à aceitabilidade, a amostra A e B, então, são as sem extrato de erva mate, e a C é o pão de queijo com extrato de erva mate. Para teste de aceitabilidade, a amostra ficando com a nota entre 7 e 8, ela é considerada que teve uma boa aceitação. Então, o nosso pão de queijo com extrato de erva mate, ele ficou com todas as notas acima de entre 7 e 8, tanto na aparência, quanto no aroma, quanto no sabor, na cor, na textura e na avaliação global. Tanto que ele teve notas semelhantes aos 2 outros pães de queijo sem extrato de erva mate. Então, ele teve uma boa aceitabilidade. Então, um resumo dessa parte, né? Claro que eu não apresentei todas as análises, não ia demorar muito, mas um resumo dessa parte, então, que a gente chegou é que a adição de 50% extrato em substituição à água na elaboração do pão de queijo apresentou as melhores características, principalmente em relação aos fenólicos e atividade antioxidante, também apresentou uma boa aceitabilidade. Então, o nosso pão de queijo com 50% extrato de erva mate ele ficou muito semelhante ao padrão em todas as análises e também muito semelhante, principalmente na aceitabilidade, que é um fator muito importante também.
Que bom, né, Rose? Um trabalho bastante extenso e muito gratificante, né? Essa foi uma Eu, pequena parte, né? sim, e uma preocupação inicial era com a cor, né, maior, como que o extrato da erva carrega aquele verde, né, característico, mas surpreendeu aí, né, de não aparecer ou não ser detectado isso, né, na avaliação sensorial, porque você não teve diferença estatística, né, nenhuma. Então, é uma forma, né, de dentro de um produto que é muito consumido no país e também fora dele, né, de colocar esse extrato, né, com esses compostos fenólicos e antioxidantes, né. Eu só Sim. queria te perguntar para você explicar um pouquinho melhor, assim, como que você fez esse extrato da erva? Você usou água fria para extrair ou água quente? Ou qual era a temperatura da água que você utilizou? A água era quente, exatamente a temperatura agora eu não lembro assim de cabeça, mas era a água quente, bem quente, acima de 100 graus, porque era fervida. Eu colocava a erva seca que eu tinha lavado, secado em estufa e moído toda ela eu teria que ter procurado meu material, mas eu deixava ela, adicionava na erva mate e deixava no banho-maria por um determinado tempo. Depois ia para o aparelho que retira todo, que suga todo o líquido. Então era feito assim. Então ele tinha um processo, era água quente na erva seca, torrada e moída, e ficava no banho-maria por um determinado tempo até atingir, eu acho que era 85 graus, se eu não me engano. Estou agora esquecida dos dados. Mas ele ficava por um certo tempo até atingir a temperatura ideal. Depois ele era retirado, era extraído o extrato. É um processo bem semelhante assim ao fazer o chimarrão, né, propriamente dito, né? A gente faz, então esse chimarrão que a gente toma, né, ele é rico, né, nos compostos fenólicos e antioxidantes, por isso que é tão assim, é recomendável, né, muito recomendável o Sim, consumo do chimarrão e dos chás, né, sim. oriundos da erva. Então, interessante esse ter um resultado, né? E muito bom isso, poder ter essa expectativa, né? De ter um produto com adição, né? De compostos fenólicos, que são os que mais benefício trazem, né? Para o nosso metabolismo, para o nosso organismo. E o interessante, além da aceitabilidade, é que depois do produto elaborado e pronto, nas análises, os compostos fenólicos se mantiveram nele, a atividade antioxidante também se manteve nele. Mesmo após passar o forneamento, tudo isso, ele ainda se manteve no produto final. Então, isso é o que eu acho que é o mais importante. Se eu adicionasse a erva mate no pão de queijo e após assar eu perdesse esses compostos fenólicos, né, não teria muito Sim. sentido. Então, a gente conseguiu provar que eles continuam no Que produto ficam final. no produto, né? Então eu posso até já pensar que se eu fizer um bolo, né, com extrato de erva mate, ou se eu adicionar no pão, em outros Sim, produtos aí de panificação, que são os que aceitam bem, né? Eles são fáceis da gente introduzir coisas, né? Ingredientes e extratos novos e diferentes, né? A gente vai ter um resultado parecido, né? Isso né? é bem importante, né? Do ponto de vista aí da nutrição mesmo falando, né? Porque hoje a gente vê, assim, muitos alimentos com poucos nutrientes ou com poucos, né, desses compostos bioativos, né? Então o processo, né, de fornear não vai destruir, né, esses, Não. esses compostos. E Então, é isso. apesar. É só mais uma colocação, acho que também é Pode. importante dizer que os compostos fenólicos, a atividade antioxidante, eles se mantiveram no produto final e eles não alteraram o sabor a ponto da pessoa não aceitar bem ele. Nem o Uhum. sabor, nem a cor, nem a textura, na verdade. Então, É, eles continuaram ali e o pão de queijo foi tão bem aceito quanto aquele que não tinha erva mate, é, né? isso é bem importante, porque quando você faz a avaliação sensorial, é para a gente trazer as respostas, né, de quem vai estar consumindo, né, os Uhum. produtos logo ali, né. Então, é uma tecnologia nova, né, que não se tem ainda, não tinha, né, pão de queijo adicionado de extrato de erva mate, e além disso, né, nós
modificamos o amido e tal, para alcançar esse objetivo também, mas isso é uma outra parte. Sim. Então, é mais uma alternativa, né? Mais um produto que pode ser feito, que dá certo, né? E que talvez daqui a pouco comece a ser trabalhado, né? E industrializado e tal, para a gente poder, então, disponibilizar algo saudável, mais saudável, mais nutritivo, né? Com compostos bioativos, que olha, a população brasileira, né? Está precisando de tipos de alimentos assim, né? Sim, a gente fala muito, a gente na nutrição fala muito em comida de verdade, né? Que é comida com nutriente, que não é comida ultraprocessada. Então, essa coisa de comer comida de verdade, que tu realmente aproveita aquele alimento, é uma coisa bem difícil hoje em dia, né? Então, cada vez mais tendo estudos nessa linha do pensamento, nessa área, né, com as propostas, né, saudáveis, propostas de alimento limpo, né, sem adição de químicos, né, de aditivos químicos, eu quero falar, né, Sim. melhor vai ser, né, mais chance das pessoas se alimentarem e produzirem um corpo mais saudável, né, nós vamos ter. Com Então, certeza. tá, Rose, muito obrigada, então, pela participação. Um grande abraço para ti. Eu E que em outras oportunidades nós conversamos mais aí. também, eu que Em agradeço, outras então. aulas, outras disciplinas, outros Sim. assuntos, que além de tudo isso, você tem uma caminhada bastante importante na nutrição clínica mesmo, né? Então, é Eu isso que, aí. eu que agradeço a oportunidade e sempre que eu puder contribuir em algum assunto que for da minha área, que eu tiver experiência, é só me chamar que eu estou sempre à disposição. Então, tá bom. Obrigada, Então tá, então. Um nada. abraço. Outro. Até Tchau. breve. Tchau, tchau.